Nossa oração ao amanhecer, renovação diária diante de Deus, Pai amado. Chegamos ao romper da manhã como quem encontra orvalho fresco depois de uma noite comprida, abrindo o coração para a tua voz que chama pelo nome e sustenta o universo com cuidado terno e firme. Tu que és refúgio seguro, abrigo sob asas estendidas, recebe nossa gratidão por mais um dia e firma nossos passos na rocha viva que é Jesus Cristo, para que não vacilemos quando os ventos do mundo soprarem contrários. Exaltamos teu nome, Senhor, porque grande é a tua fidelidade. Quando lembramos das obras das tuas mãos, nosso ânimo se ergue e o horizonte volta a reluzir como o primeiro clarão depois da noite longa. Santo Espírito, vem iluminar nossa mente e acalmar nosso coração, para que tuas direções sejam claras e nossa vontade se alinhe à tua vontade boa, perfeita e agradável, como ensina a carta aos Romanos 12:2. Conte nos comentários o motivo do seu clamor, por quem oramos e qual área precisa do cuidado de Deus. Senhor, confessamos que muitas vezes tentamos carregar sozinhos pesos que não fomos chamados a sustentar. Por isso, nos rendemos a Ti, pedindo perdão e nova disposição para trilhar o Teu caminho. Entregamos a Ti nossos medos escondidos e nossas culpas antigas, crendo que, se confessamos os pecados, Tu és fiel e justo para perdoar e purificar, como declara a primeira carta de João 1:9, e descansamos na Tua misericórdia. Recebe também nossa ansiedade quanto ao futuro e ao pão de cada dia. Escolhemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, certos de que as demais coisas nos serão acrescentadas, como prometeu Jesus em Mateus 6:33. Fala conosco por Tua palavra e renova nossa esperança como águias que sobem às alturas, porque os que esperam no Senhor recobram forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, conforme Isaías 40:31. Elevamos os olhos para os montes e perguntamos de onde virá o socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não dormitará ao nosso respeito, como proclamam Salmos 121:1-4. Dá-nos sabedoria para as decisões deste dia, pois Tu dás liberalmente a quem pede sem duvidar. Por isso, pedimos com fé, segundo Tiago 1:5, para que cada escolha honre Teu nome e abençoe o próximo. Abençoa nossa vida interior, cura memórias feridas, alinha afetos desordenados, fortalece nossa identidade em Cristo e guarda nossos pensamentos na verdade que liberta, porque a verdade de Jesus nos faz realmente livres, como afirma João 8:31-36. Derrama paz, que excede todo o entendimento nos lugares de confusão, substituindo ruídos por quietude, agitação por tranquilidade, tristeza por cântico novo, para que sejamos jardim regado e vinha bem cuidada diante do Teu olhar. Visita nossas casas com Tua presença mansa e poderosa, ensinando-nos a edificar como quem constrói sobre a rocha e não sobre a areia, para que as tempestades não derrubem o lar, conforme Mateus 7:24-25. Abençoa os casamentos, os noivos e os solteiros, concedendo fidelidade, paciência e carinho, guarda a comunicação, afasta a dureza de coração e faz reinar a caridade que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como na primeira carta aos Coríntios 13:4-7. Alcança os filhos com Tua graça, do berço à juventude, que aprendam a ouvir Tua voz desde cedo e a trilhar veredas retas, honrando pai e mãe e tornando-se sinais de luz na escola, na vizinhança e entre amigos. Acolhe os que estão distantes da família, os enlutados e os exilados do afeto, consola com Teu abraço, dá amigos leais no caminho e mostra que Tu colocas solitários em família, como canta Salmos 68:5-6.
Conduze-nos no trabalho, nos estudos e nas finanças com retidão e justiça. Ajuda-nos a planejar com diligência, agir com excelência e servir com alegria, lembrando que tudo o que fazemos deve ser para a tua glória, como ensina Colossenses 3, 23, 24. Abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que não nos convêm. Endireita nossas veredas quando nos apoiamos em Ti de todo o coração, conforme Provérbios 3, 5, 6, e afasta dos nossos pés os tropeços ocultos. Ajuda-nos a lidar com pressões e prazos sem perder a alma. Quando formos aflitos, não esmagados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, porém não destruídos, como testemunha a segunda carta aos Coríntios 4, 8, 9. Concede criatividade aos que empreendem, resistência aos que buscam emprego, coragem aos que se reinventam. Dá favor com clientes, supervisores e professores e faz florescer o trabalho das nossas mãos, como rogou o salmista em Salmos 90, 17. Sopra direção para decisões estratégicas, afasta associações nocivas e aproxima parceiros de propósito. Guarda-nos do lucro injusto e da pressa insensata, e ensina-nos a contentar-nos em toda e qualquer situação, segundo Filipenses 4, 11, 13. Estende tua mão de cura sobre quem sofre no corpo, na mente e no espírito. Dá alívio à dor, descanso ao cansado e coragem a quem trata, lembrando que por suas feridas fomos sarados, como profetiza Isaías 53, 4, 5. Fortalece profissionais da saúde, terapeutas e cuidadores. Renova suas forças, multiplica recursos, sustenta gestos pequenos que produzem consolo grande e guarda seus lares em paz quando retornarem de um dia exaustivo. Liberta-nos de amarras visíveis e invisíveis, vícios, compulsões, padrões de autossabotagem e narrativas de condenação. Onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, como afirma a segunda carta aos Coríntios 3,17. Que toda seta inflamável seja apagada com o escudo da fé, toda fortaleza seja derrubada pela tua verdade, e todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, conforme a segunda carta aos Coríntios 10 e 4, 5. Reveste-nos com a armadura de Deus para resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permanecer firmes, cingidos da verdade, com a couraça da justiça, calçados do Evangelho da paz, conforme Efésios 6, 10, 17. Guarda nossa boca do falar precipitado, nossas mãos do agir violento, nossos olhos do olhar invejoso. Prepara-nos para responder com mansidão e respeito a todo aquele que pedir razão da esperança, como orienta a primeira carta de Pedro 3,15. Semeia em nós fome e sede de justiça, pureza de coração e misericórdia que se aproxima do ferido na estrada, para que sejamos bem-aventurados e reconheçamos teu rosto nos pequenos, conforme Mateus 5, 3, 10 e Mateus 25, 35, 40. Dá-nos coração generoso para partilhar, tempo disponível para escutar e valentia para reconciliar. Se possível, quanto depender de nós, tenhamos paz com todos, como exorta a carta aos Romanos 12, 18. Recorda-nos que nada pode nos separar do teu amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, como declara com esperança a carta aos Romanos 8, 38, 39. Alegra-nos com pequenas belezas no caminho, a brisa suave, o café recém-passado, a risada inesperada, a conversa que cura, porque cada boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, como diz Tiago 1,17. Quando a porta do medo ranger ao amanhecer, ensina-nos a bater com confiança e a pedir com perseverança, porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate se abrirá, como ensinou Jesus em Lucas 11, 9 e 10. Concede-nos coração atento para perceber teus sinais discretos, como o brilho que atravessa a nuvem, e dá-nos prontidão para obedecer imediatamente, como fez Abraão ao ouvir teu chamado, narrado em Gênesis 12, 1, 4.
Na crise, torna-nos pessoas de ponte e não de muro. Dá-nos palavras brandas que desviam o furor, segundo Provérbios 15:1, e coragem para confrontar o mal com verdade temperada de graça. Ensina-nos a discernir as vozes do dia, para distinguir a tua voz do ruído. Tu és o bom pastor que chama cada ovelha pelo nome e a conduz para pastos de descanso, como revela João 10:1-4. Que nossas agendas sejam vinhas bem cuidadas, onde cada compromisso floresce no tempo certo. Livra-nos de ocupações estéreis e conduz-nos a obras preparadas de antemão para que andemos nelas, segundo Efésios 2:10. Ergue intercessores nesta comunidade, gente que vela durante a noite e saúda o dia com cânticos, lembrando que a oração fervorosa do justo pode muito em seus efeitos, como ensina Tiago 5:16-18. Abençoa nossas cidades, governantes e servidores. Dá-lhes sabedoria, compaixão e integridade, que as praças voltem a ser seguras e os lares lugares de paz, conforme a visão de Jeremias 29:7, de buscar o bem da cidade. Alcança os que se sentem invisíveis, os que perderam o emprego, os que lutam com dívidas. Dá-nos ideias honestas, reservas de ânimo e conselheiros fiéis, e faz brilhar caminhos de provisão responsável. Protege os que viajam, os que saem cedo e chegam tarde. Guarda motoristas, ciclistas e pedestres. Livra-nos de acidentes e distrações. Põe teus anjos a nosso redor, como testemunham Salmos 34:7 e Salmos 91:11. Dá-nos disciplina para cuidar do corpo como templo do Espírito, descanso suficiente, alimentação sábia e movimento que abençoe. Que possamos apresentar-te nossos membros como instrumentos de justiça, conforme Romanos 6:13. Nas conversas digitais e presenciais, purifica intenções e palavras. Que sejamos rápidos em ouvir, tardios em falar e tardios em irar-nos, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, como alerta Tiago 1:19-20. Renova vocações adormecidas e desperta dons esquecidos. Que talentos guardados no chão voltem a frutificar. Não nos dás espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, como afirma a segunda carta a Timóteo 1:7. Lembra-nos de retornar para agradecer, como o samaritano que voltou glorificando a Deus em alta voz, narrado em Lucas 17:11-19, que sejamos contadores de bênçãos e não apenas colecionadores de pedidos. Se a noite voltar a alongar-se, sustenta nossa chama com teu sopro. Ao amanhecer, renova teu cuidado, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é tua fidelidade, conforme Lamentações 3:22-23. Guia-nos a buscar primeiro tua face antes dos relatórios, notificações e prazos. Que a primeira palavra do dia seja oração e a última seja gratidão, para que o coração permaneça alinhado ao teu ritmo. Quando o fracasso nos visitar, lembra-nos de levantar 7 vezes e recomeçar, com humildade e perseverança, porque o justo cai e se levanta, conforme Provérbios 24:16, e tua graça nos sustém. Dá-nos olhos para ver o Cristo nos irmãos cansados, mãos para lavar pés e coragem para amar até o fim. Nisto conhecerão que somos discípulos, se amarmos uns aos outros, como disse João 13:34-35. Sustenta missionários, líderes e voluntários, protege os que anunciam a paz, que teus mensageiros tenham ousadia para proclamar o Evangelho com clareza, como orou Paulo em Efésios 6:19-20. Inflama nosso louvor com um cântico novo, para que o desânimo se dissolva enquanto exaltamos tua fidelidade. Que os vales ecoem teu nome e os lares vibrem com ações de graças que se tornam testemunho. No silêncio entre um compromisso e outro, fala secretamente ao coração. Que aprendamos a serenar a alma como criança desmamada no colo, imagem de confiança serena em Salmos 131:2. Dá-nos mesa de reconciliação, pão partido e conversas verdadeiras.
Que não falte o perdão que restaura famílias e amizades, e que a recordação de ofensas seja substituída pela lembrança do bem que fazes. Se alguém hoje enfrentar diagnóstico difícil, entra na sala com tua presença. Dá sabedoria aos médicos, serenidade ao paciente e esperança à família, para que tua luz seja chama constante no quarto. Para os que cuidam de quem sofre, derrama paciência que não se esgota, sono reparador e rede de apoio. Que a compaixão de Cristo seja força cotidiana, segundo Hebreus 4, 15, 16, que nos convida a aproximar-nos com confiança. Quando a porta parecer estreita demais, lembra-nos que tua graça é suficiente e teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, nos gloriamos nas fraquezas para que repouse sobre nós teu poder, afirma a segunda carta aos Coríntios 12, 9, 10. Afasta de nós a comparação que produz inveja e a culpa que paralisa. Ensina-nos a celebrar o bem do outro e a caminhar no ritmo do chamado que nos confiaste de glória em glória, segundo a segunda carta aos Coríntios 3:18. Guarda-nos da tentação que promete atalhos e cobra caro. Dá-nos saída fiel quando formos provados, porque não nos deixas ser tentados além do que podemos resistir, mas dás livramento, como diz a primeira carta aos Coríntios 10:13. Que nossas conversas comecem com graça e sejam temperadas com sal, para sabermos responder a cada um. Livra-nos de fofocas e ruídos, e ensina-nos a construir com palavras, conforme Colossenses 4:6. Alegra os que celebram conquistas, consola os que choram perdas, ensina-nos a compartilhar tanto a festa quanto o luto, chorando com os que choram e alegrando-nos com os que se alegram, como orienta a carta aos Romanos 12:15. Dá-nos sensibilidade para ouvir tua direção no trânsito, no trabalho, no estudo e na pausa. Que aprendamos a praticar a presença e a transformar cada tarefa comum em altar de adoração. Abençoa professores e estudantes com curiosidade honesta, disciplina, capacidade de admirar e humildade para revisar. Que a busca por conhecimento nos aproxime da verdade que tem rosto, Jesus Cristo. Visita nossa memória com consolo. Onde houver lembranças de fracasso, planta testemunhos de recomeço. Onde houver vergonha, cobre com dignidade. Onde houver medo, planta coragem mansa que fica. Que o Espírito Santo sopre como brisa leve neste início de dia e como vento forte quando for necessário. Ensina-nos a discernir o tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de permanecer e o tempo de avançar. Se a ansiedade subir como maré, lembra-nos de lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós, como convoca a primeira carta de Pedro 5:7. E sustém-nos com tua mão direita. Em cada refeição, concede gratidão. Em cada reunião, concede foco. Em cada problema, concede perspectiva. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, como declara Neemias 8:10, mesmo em dias desafiadores. Quando nos sentirmos pequenos diante de tarefas grandes, recorda-nos que tu podes fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo Efésios 3:20, pelo teu poder que opera em nós. Guarda nossa imaginação de cenários de desastre e preenche-a com possibilidades de serviço. Inspira-nos a procurar o bem da cidade e a orar por ela, para que na sua paz tenhamos paz, conforme Jeremias 29:7. Abençoa os idosos com honra, os jovens com propósito e as crianças com alegria. Que nenhuma geração seja deixada para trás e que a fé atravesse mesas, histórias e canções. Ensina-nos a remir o tempo, porque os dias são maus. Dá-nos foco gentil e determinação humilde, não como quem corre sem direção, mas como quem segue o autor e consumador da fé, Jesus, conforme Hebreus 12:1-2. Quando formos injustamente acusados, reveste-nos de mansidão e esperança. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados, como testemunha Salmos 25:3. E tu nos justificas no tempo certo.
Que nossas finanças contem a história do teu cuidado, contentamento, generosidade, honestidade e serviço. Livra-nos de dívidas opressoras, ensina-nos a planejar e a repartir, como aconselha Provérbios 11, 24, 25. No trânsito, livra-nos de pressa agressiva, dá-nos gentileza prática, paciência nas filas e atenção aos que precisam atravessar, que nossa fé apareça também no volante e no ônibus, sem alarde, mas com respeito. Guia-nos a comunidades saudáveis, onde possamos aprender a palavra, partir o pão, orar uns pelos outros e servir. Que a comunhão dos santos seja abrigo e estufa de vida, como em Atos dos Apóstolos 2, 42, 47. Faze-nos atentos ao pobre, ao estrangeiro, ao enfermo e ao preso. Que a compaixão nos mova a gestos concretos e persistentes, porque o jejum que escolhes quebra jugos e reparte o pão, conforme Isaías 58, 6, 12. Quando formos tentados a desistir, recorda-nos que no mundo teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, como disse em João 16, 33. E nele somos mais que vencedores, segundo Romanos 8, 37. Recebe, Senhor, nossa oferta de hoje. Tempo, talentos, tesouros, lágrimas e risos. Que tudo seja perfume agradável diante de Ti, e que Tu uses estas pequenas sementes para flores que abençoem muitos. Faz-nos sentinelas que anunciam o amanhecer, dizendo: o dia já vem. Ajuda-nos a vigiar e orar, firmes na esperança, perseverantes na intercessão, alegres na expectativa do que farás em nós e por meio de nós. Põe Tua mão sobre nossa cabeça e abençoa nosso sair e nosso entrar, desde agora e para sempre, como prometem Salmos 121, 7, 8. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Enviados, seguimos para o dia com ânimo e reverência, prontos para amar, trabalhar e aprender, até que a noite chegue e possamos dizer: foi Tua mão que nos sustentou. A Ti seja a glória hoje e sempre. Inscreva-se para caminharmos em oração todos os dias. Compartilhe com quem precisa de esperança e ative o sininho para receber as próximas orações.